Tudo bem, pessoal? Tudo bem, galera? Chegando para analisarmos e fazermos um balanço do final de semana no futebol do Brasil. Lembrando que nesse domingo, o Flamengo garantiu vaga na finalíssima do Carioca, bateu de novo o Vasco da Gama no Maracanã por 1-0 e passou de fase, agora espera ou o Fluminense ou o Botafogo que fazem a outra semifinal no Cariocão. No Gauchão, lá em Pelotas, o Brasil sai na frente na semifinal contra a equipe do Ipiranga, venceu por 1-0, agora na quarta-feira joga pelo empate em Erechim. E o São Paulo do Rogério Ceni já joga na terça-feira à noite pelas quartas de final do Paulistão. É jogo único, na sequência, tudo sobre o final de semana esportivo aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link da KTO. É só acessar o site, é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e use o código promocional Paulinho para você receber quanto? 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Não esquece, é kto.com e no primeiro depósito, se você colocar o código Paulinho, recebe 20% de bônus no teu, repito, primeiro valor depositado na KTO. Colocou 50, ganha 10, colocou 100 reais, ganha 20 de bônus, colocou 200, ganha 40 e assim sucessivamente, tá bom? Isso aí, não esquece, ó, kto.com e Paulinho é o código. Vamos nessa, trocando a tela pro Gauchão. No sábado, o Grêmio venceu o Grenal no Beira-Rio por 3-0, uma ampla vantagem na semifinal do Gauchão. Na quarta-feira, 10h15 na Arena, pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim avança para a fase final do Gauchão. E o Brasil de Pelotas, na noite desse domingo, fez o tema de casa, derrotou no Bento Freitas, lá em Pelotas, o Ipiranga por 1-0, o Marlon de pênalti marcou o gol da vitória do Chavante, que vai jogar agora na quarta-feira à noite, 7h30 em Erechim, no Colosso da Lagoa, pelo empate para garantir vaga à finalíssima do Gauchão. Contra o Grêmio ou contra o Inter, a tendência, é claro, contra o Grêmio. Já o Ipiranga tem que vencer por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis, ou então vencer por 2 ou mais gols e garantir a vaga nos 90 minutos. Aqui na tela, a classificação geral do Gauchão, contando os jogos da primeira fase, mais esses 2 jogos das semifinais, jogos de ida do Gauchão. A classificação geral vale para a definição do mando de campo do segundo jogo da finalíssima do Gauchão. Por enquanto, o Grêmio em vantagem, tem 24 pontos contra 21 do Ipiranga. Por exemplo, o Grêmio tem no Grenal agora, se o Grêmio jogar o Grenal e empatar a partida, garantir a vaga com o empate no Grenal na quarta-feira, já garante a finalíssima para sua casa, se for o Ipiranga, por exemplo. Por exemplo, o Grêmio tem 24, se empatar vai a 25, o Ipiranga vencendo no tempo normal, passando de fase, vai a 24. Então, o Grêmio com um empate garante para a Arena a decisão do Gauchão contra o Ipiranga. Contra o Brasil é já certo que vai ser na Arena, porque já tem 24 pontos contra 19 do Brasil. Se o Brasil vencer em Erechim, no máximo vai a 22, ok? Para o Ipiranga, passando pelo Brasil no tempo normal e nos pênaltis, ou garantindo vaga já no tempo normal, ganhando por 2 ou mais gols, para jogar em casa a decisão, por exemplo, contra o Grêmio, teria que fazer uma goleada. Primeiro tem que torcer para o Grêmio perder o Grenal. Perde por 1-0 o Grenal, 24 pontos, saldo 12. O Ipiranga tem que vencer por 5-0. Então, vamos combinar que, provavelmente, o Grêmio, na final, praticamente na final aí, vai jogar em casa, ou o segundo jogo contra o Ipiranga, ou então contra o Brasil de Pelotas. Se o finalista for o Internacional, se virar o jogo para cima do Grêmio, o Inter vencendo vai a 22 pontos, contra a equipe do Brasil vai jogar em casa, o segundo jogo. Por quê? Porque o Brasil no máximo chegaria a 22 pontos e 5 vitórias. O Inter vencendo o Grenal chegaria a 22 pontos e 6 vitórias. Contra o Ipiranga, aí é o seguinte, contra o Ipiranga o Inter joga fora de casa, porque é certo, para o Ipiranga passar de fase só se ele vencer no tempo normal. Vencendo vai a 24, o Inter no máximo vai a 22, tá entendendo? Então, provavelmente, o Grêmio joga em casa a final contra o Ipiranga ou contra o Brasil, e o Ipiranga, fazendo a final contra o Inter, deve jogar a segunda partida no Colosso da Lagoa, lá em Erechim, isso no Gauchão. Deixa eu trocar a tela aqui. Vamos para o Paulistão, pessoal. Tivemos aí a rodada decisiva no fim de semana. A Ponte Preta foi rebaixada. Novo Horizontino e Ponte Preta rebaixados para a Série A2 do Paulistão, que já começa agora, nesta terça-feira, a sua fase de quartas de final. É jogo único. Quem vencer nos 90 garante a vaga para as semifinais. Dando empate no tempo normal, decisão da vaga nas penalidades máximas. Terça-feira já tem às 8h30 no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Depois, na quarta-feira, 2 jogos. 7 da noite em Bragança, o Bragantino recebe o Santo André. 9h35 em São Paulo, capital, no Allianz Parque, o Palmeiras joga contra o Ituano. E na quinta-feira, 9h35 da noite, popular 25 para as 10, tem no Itaquerão o Corinthians contra a equipe do Guarani. Repito, quem vencer no tempo normal passa, avança
para a fase semifinal do Paulistão, se der empate e decisão nas penalidades máximas. O Palmeiras, na semifinal, já é certo que ele vai jogar em casa, porque o Palmeiras tem, na somatória geral, 30 pontos contra 23 do Corinthians, 23 do São Paulo e 20 pontos do Bragantino. Isso tem muito mais pontos que os times visitantes também aqui. Então o Palmeiras é certo que vai jogar em casa a semifinal, que também é jogo único. Nas semifinais, o time de melhor campanha, o primeiro colocado no geral, enfrenta o quarto colocado. O segundo enfrenta o terceiro, então o Palmeiras já é o primeiro colocado geral, ele vai jogar em casa contra quem passar aqui, quem for o último classificado, aqui o quarto colocado na classificação geral, entre os classificados para as semifinais. Não sei se eu consegui me fazer entender, certo? Mas é isso aí, a questão é essa. Deixa eu passar lá pro Cariocão, lembrando que o São Paulo é o atual campeão paulista. Lá no Rio, pessoal, para ter uma ideia, já temos a definição do Flamengo, que é o primeiro finalista, ganhou os 2 jogos contra o Vasco, no meio de semana derrotou o Vasco por 1-0, mando de campo do Vasco, e agora um novo 1-0, portanto o Flamengo é finalista do Carioca. Lembrando que o Flamengo aí é o atual tricampeão, ganhou em 19, em 20, ganhou em 21, vai buscar seu tetracampeonato. Jamais na história do Campeonato Carioca o Flamengo foi tetracampeão seguido, jamais. Só foi várias vezes tri, como é agora. Está tentando o tetracampeonato a equipe do Flamengo. A outra semifinal começa nessa segunda-feira à noite, 8 horas, entre Botafogo e Fluminense. E no domingo que vem, no outro domingo agora, 3 da tarde, tem Fluminense e Botafogo, jogo de volta. Obviamente, quem passar de Botafogo e Fluminense vai pegar o Flamengo na finalíssima do Cariocão. Deixa eu passar aqui para Minas Gerais, onde temos aí já definidas as semifinais. Até o momento que eu gravei o vídeo aqui, a Federação Mineira não tinha ainda definido os locais e as datas das semifinais. Lembrando que o Campeonato Mineiro permite que o time de melhor campanha, no caso aqui o Atlético Mineiro e o Atlético Clube, escolham se querem jogar a primeira ou a segunda partida em casa. É uma escolha dos times melhores classificados, certo? No caso aqui Atlético Mineiro e o Atlético Clube de São João del Rei. Então não tem essa definição ainda, mas as semifinais são Caldense contra Atlético Mineiro, Cruzeiro contra Atlético Clube. O Galo joga por 2 empates ou 2 resultados iguais contra a Caldense para chegar à finalíssima do Mineiro, e o Atlético Clube joga por 2 empates ou 2 resultados iguais contra o Cruzeiro para chegar à finalíssima do Mineiro. Lembrando que o Galo é o atual bicampeão, ganhou em 20, ganhou em 21, busca o tri que não chega para o Galo desde 79, não, 80. O Galo foi ex-campeão, aliás, 78, 79, 80, 81, 82 e 83, ex-campeonato do Galo. Então, desde 1980, o Galo não é tricampeão, vai tentar agora, primeiro tem que passar, obviamente, pela Caldense, para depois pegar ou o Atlético Clube ou o Cruzeiro. Lá em Minas, é final única. Quem passar nas semifinais é jogo único lá em Minas, para sabermos quem é o campeão mineiro da temporada. Vamos para o Paraná? Paraná também semifinais, jogos já definidos. A tabela definida, começa a decisão das semifinais aí na próxima quarta-feira. Tem Atletiba, Atlético e Curitiba, o Curitiba com a melhor campanha, portanto, o primeiro jogo acontece no campo, no Joaquim Américo, na arena lá, campo do Atlético e Curitiba, o jogo da volta, domingo, a partir das 4 da tarde, no Couto Pereira, o Atletiba de volta, portanto, ou o Atlético ou o Curitiba, um dos dois vai à final, contra o Operário de Ponta Grossa ou o Maringá, que começa a jogar na quinta-feira, 8 da noite, jogo de volta no domingo, a partir das 4 horas da tarde, lembrando que o Maringá atropelou nesse domingo, foi ontem, foi sábado. Atropelou no sábado o Cascavel por 6-0. O Cascavel do Tcheco tomou 6 aí do Maringá. E o Atlético, nesse domingo, ganhou no tempo normal do Londrina por 2-1. E depois, Londrina treinado pelo Adilson Batista. Tempo normal, 2-1 para o Atlético, para o Furacão. Decisão foi para os pênaltis, nos pênaltis 4-2 para o Atlético. O Atlético, portanto, eliminou o Londrina que é o atual campeão do Campeonato Paranaense, portanto, está eliminado o Londrina. Teremos aí Atletiba nas semifinais, Operário contra o Maringá. Em Santa Catarina, teremos na quarta-feira agora os jogos semifinais. 6h30 da tarde, Concórdia contra o Brusque, e às 8h30 da noite, o Figueirense contra o Camboriú. Lembrando que o Avaí, que é o atual campeão, foi eliminado, está fora da competição, ganhou em 2021 o Campeonato Catarinense, foi eliminado pelo Brusque agora, nesse final de semana, e a Chape, que ganhou o Campeonato Catarinense em 2020, foi eliminada pelo Concórdia, portanto, quarta-feira Concórdia e Brusque, Figueirense e Camboriú. E no sábado teremos jogo de volta do Camboriú contra o Figueirense, e o Brusque joga em casa domingo contra a equipe do Concórdia. Lembrando aqui que
Brusque e Camboriú jogam por dois empates ou 2 resultados iguais para passarem e avançarem à finalíssima do Campeonato Catarinense. Deixa eu passar aqui para a Copa do Nordeste para a gente fechar o balanço do fim de semana. Está nas quartas de final, pessoal. Fase começa já nessa terça-feira, agora dia 22, 25 para as 10 da noite, em Maceió, com o CSA contra o Sport Recife. No mesmo horário, vão jogar em Fortaleza, no Castelão, Fortaleza e Atlético de Alagoinhas, lá da Bahia. Depois, na quarta-feira à noite, 8 horas, na Paraíba, tem Botafogo contra o Náutico. E na quinta-feira, 7 da noite, o Ceará joga no Castelão, em Fortaleza, contra a equipe do CRB. Quem passar de Fortaleza e Atlético de Alagoinhas pega na semifinal ou o Botafogo da Paraíba ou o Náutico. Quem passar de CSA e Sport pega nas semifinais ou o Ceará ou a equipe do CRB. São os jogos aí das quartas de final, é jogo único da Copa do Nordeste. Em caso de empate no tempo normal, decisão nas penalidades máximas. Então é isso aí, balanço feito. Lembrando, Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca, Brasil de Pelotas com vantagem no Gauchão contra o Ipiranga. E na terça-feira já começa aí a fase de quartas de final do Paulistão. Tem São Paulo, tem Corinthians, tem Palmeiras, mas não tem o Santos, hein? O Santos escapou do rebaixamento na última rodada do Paulistão, mas não passou de fase, não segue mais competindo aí o Peixe, o Santos da Vila Belmiro. São Paulo lá, o tricolor paulista lá no Paulistão, é o atual campeão, tenta agora o bicampeonato. É isso aí, pessoal. Forte abraço, fui, tchau.